Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje nós estudaremos o capítulo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo é dividido em duas partes. Primeiro, Paulo vai falar sobre o serviço das mulheres na Assembleia Religiosa. Depois ele vai falar sobre a ceia. Inclusive sobre a ceia, eu já fiz um vídeo explicando o que é comer indignamente, por que Paulo falou sobre a ceia naquele tom. E tem um vídeo aí na internet, depois se você pesquisar, pastor José Maria falando sobre a ceia, você vai encontrar esse vídeo. Na medida do tempo aqui também eu posso falar um pouco sobre a ceia, mas eu quero falar começando sobre essa primeira parte, que Paulo vai dizer assim, falando para os nossos irmãos. Dizendo assim, capítulo 11: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tá? Paulo lutava espiritualmente para ser o exemplo de lealdade, de fidelidade, de cristão verdadeiro, honrando o Senhor Jesus, para que as pessoas pudessem olhar e ter em Paulo um exemplo e um motivo para seguir a Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque todo homem não foi criado, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tais costumes, nem a igreja de Deus. O que Paulo está falando aqui sobre a mulher não poder cortar o cabelo? Bom, era um costume lá na igreja de Corinto que as prostitutas, elas todas tinham o cabelo curto. Naquele tempo, no tempo de Paulo. E essas mulheres, Paulo começou a pregar e elas se converteram. E agora? Como diferenciar uma das outras? Por isso que instituiu-se o uso do véu, porque nós tínhamos três classes. As mulheres que andavam com cabeça raspada era sinônimo de humilhação. Cabeça raspada, humilhação, sofrimento. Tá? Véu significava mulher honrada, na linguagem deles. Ou cabelo comprido, mulher honrada. Cabelo curto, mulher da vida, como se dizia antigamente. Tá? E Paulo começou a pregar, e aí Paulo teve essa sabedoria de colocar que na igreja de Corinto deveria todas as mulheres usar véu, independente se o cabelo fosse curto ou não.
cumprido o culto, vamos instituir o véu, obrigatório o uso de véu. E lá em Corinto também, o homem não podia ter cabelo grande, diferentemente do judeu, por exemplo, que o judeu tem cabelo comprido, né? Então, assim, não é uma regra para a igreja. Aqui nós temos um caso lá na cidade de Corinto, tá? E Paulo vai explicar isso. Deixa eu ver aqui mais, olha só. Na antiguidade havia o costume, tanto na cultura judaica como na grega, de as mulheres usarem véu. Esta não era apenas uma peça de vestuário, antes tinha uma representação na sociedade, representava honra, representava a mulher direita, representava humildade, pureza e etc. Tá? Representava na sociedade assim. Toda mulher que tinha uma toda mulher em ambiente público se cobria com véu, mostrava que estava debaixo da autoridade, do cuidado e da proteção do pai, do marido ou de algum parente masculino, tá? Assim, ao cobrir a cabeça, a mulher refletia discrição, honra e respeito aos padrões sociais da época. Cobrir a cabeça era um ato tão importante que havia ainda outro costume, o de raspar a cabeça das mulheres flagradas em ato de prostituição, para que a desonra delas fosse exposta a todos. Assim, alguns estudiosos afirmam que somente algumas prostitutas ou usava sair sem véu, com a intenção de escandalizar. Hoje, com certeza, a honradez da mulher está na discrição do seu modo de agir, de falar e de se vestir. Mediante sua conduta, ela mostra sua fé, seus princípios, seus valores diante da palavra do Senhor. Hoje não tem a ver com o cabelo, mas lá em Corinto era um problema sério. Inclusive, nós vamos ver mais para frente que em Corinto a mulher era proibida de falar. A mulher não podia sequer falar no culto. Ainda é uma cultura muçulmana. Exemplo, se eu encontro uma mulher muçulmana na rua, não talvez aqui no Brasil, porque talvez no Brasil já se adaptou à cultura brasileira. Mas num país onde predomina bastante muçulmano, caso, por exemplo, África do Sul, onde nós vivíamos próximo de muitos muçulmanos, geralmente você encontra a mulher muçulmana na rua, você não a cumprimenta, você não olha para ela. E mesmo quando ela vem na igreja, ela não te estende a mão. E se ela tiver com o filho, você pode cumprimentar o filho, apertar a mão do filho, mas não pode apertar a mão dela, não tem negócio de abraçar, não tem. Se ela tiver com o marido, você cumprimenta o marido e não cumprimenta ela. São costumes, até hoje, né? O rosto coberto e etc. Só que algumas igrejas trouxeram isso aqui para o Brasil como se fosse uma cultura que nós tivéssemos que praticar. Existem igrejas que proíbem a mulher cortar o cabelo com base nesse texto aqui, quando na verdade o texto aqui, gente, não é... Se você pegar o texto, o contexto histórico aqui, não está dizendo que isso aqui seria uma lei para todas as igrejas. Até porque em Corinto, onde Paulo não teve nenhuma mulher fazendo a obra diretamente, nas outras cidades, nós vamos ver nas outras cartas, que Paulo teve muitas mulheres fazendo a obra. Então, só para você entender, se você acha que é pecado cortar o cabelo, eu não corte. Mas eu não posso pregar que é pecado porque não está escrito na Bíblia que não pode cortar o cabelo. Até porque o texto vai dizer que o homem não poderia deixar o cabelo crescer. E o judeu que tem o cabelo grande, como é que fica? E o caso de Sansão? Sansão perdeu o poder quando cortou o cabelo, ó. Então você vê que não faz sentido, né? Não faz sentido você dizer que o homem não pode ter cabelo comprido ou que a mulher não pode cortar o cabelo. Isso não tem nada a ver. Infelizmente, algumas igrejas trouxeram isso, introduziram dentro da doutrina como se fizesse parte da doutrina da Bíblia para salvação. Agora vamos falar sobre a ceia do Senhor. Sobre a ceia, Paulo começa dizendo assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo está dizendo, cada dia que passa, as reuniões de vocês estão ficando cada vez pior.
Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão ou dissensões. E, em parte, eu creio, eu acredito que isso esteja mesmo acontecendo. Até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão ajuntando em nome de comer a ceia, mas, na verdade, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua ceia, ou a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Ou seja, vocês estão celebrando a ceia, né? Dizem que é a ceia, mas, primeiro, não espera uns pelos outros e faz do jeito de vocês. Uns comem muito e outros não têm nada para comer. Não tendes, porventura, casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Eles começaram a celebrar a ceia juntamente com uma festa chamada Festa do Amor. E nessa Festa do Amor, eles celebravam e aproveitavam para fazer o almoço, que a ceia, na verdade, aqui era a refeição. Só que o pão que eles levavam em nome de participar, representando a presença de Deus, eles não davam o devido valor, porque diz o texto aqui que alguns até se embriagavam, comiam antecipadamente, outros bebiam o cálice para depois comer o pão. Aí Paulo disse, olha, o que vocês estão chamando de ceia do Senhor não é ceia do Senhor, tá? Isso aí que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor, tá? Não é. Por que, Paulo, não é a ceia? Porque Paulo vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu já falei para vocês como é que se faz a ceia do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia tem um objetivo especial. Primeiro se toma o pão e depois se toma o cálice. E Paulo continua. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui tudo bem, acho que não tem dúvida, né, do que Paulo está explicando. Agora, a dúvida que a maioria das pessoas tem é a partir do versículo 27, porque Paulo disse assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que até já morreram. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto aos demais assuntos, ordená-los-ei quando for. Aqui deixa eu explicar. Tem gente que coloca várias regras na ceia, dizendo assim, olha, se você corta cabelo, você não pode participar da ceia, se você usa pintura, você não pode participar da ceia, se você não é casado no civil, você não pode participar da ceia, se você
se você usa pintura, se você... e coloca várias coisas. Se você não é batizado, você não pode participar da ceia. As únicas duas pessoas que falaram da ceia foi o próprio Jesus e depois Jesus falou com Paulo e Paulo escreveu. Então as únicas duas pessoas que falaram da ceia foram Cristo e o próprio apóstolo Paulo, Cristo através do apóstolo Paulo. E nesses dois relatos não existe uma regra do que pode, de quem pode e não pode participar da ceia. Eu só não entendo por que as pessoas, os pastores, colocam várias regras, inclusive até é vexatório na igreja. O pastor diz assim, se você estiver em pecado, você não pode participar da ceia. Aí, se você quer participar, você fica de pé e peça perdão a Deus agora. Porque se você participar em pecado, você vai beber para a sua própria condenação. Mas deixa eu te falar, todos nós somos pecadores, né? Eu acho que mais pecador é a pessoa que levanta e diz, eu não tenho pecado, né? Ou o pastor que se julga melhor que os outros, mais santo que os outros e diz, né? Fala para as pessoas levantar e ele, às vezes é ele que tinha que ajoelhar. Enquanto as pessoas levantam e ficam de pé, às vezes o pastor tinha que se ajoelhar e pedir perdão pelas atitudes, pela maldade, pela falta de amor, pela falta de consideração e por tantas coisas que deixa de fazer, né? Tantas vezes que poderia ajudar o próximo e não ajuda, e etc. Então, Paulo não tem regras aqui. A única regra que tem, que está intrínseca no texto, é o seguinte: Paulo está mostrando que se você comer sem entender o significado, você está comendo para perdição. Porque se você come do pão e do cálice e não entende o significado do corpo e o significado do sangue, que sentido faz para você? Não é verdade? Então, a única coisa que é necessário é você entender qual o motivo do cálice, qual o motivo do pão. O corpo representa, o pão representa o corpo de Jesus que foi entregue por nós. O cálice representa o sangue derramado de Jesus Cristo por nós. Então quer dizer que através do sacrifício de Jesus eu alcanço a presença de Deus. Pronto, você entendeu o que precisa fazer e a partir daí o próprio Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. O que havia na igreja de Corinto era divisão. Havia grupos, haviam pessoas dizendo, não, peraí, vocês, aqui está ocupado aqui, você não pode sentar aqui não, porque você trouxe a sua ceia, não trouxe, então aqui já está fechado o grupo nosso aqui, você não vai poder sentar aqui. Havia divisão na igreja. Aí Paulo falou o seguinte, gente, vocês estão bebendo indignamente. É interessante que indignamente, os professores e quem ama a língua portuguesa, indignamente é um advérbio de modo. O que Paulo critica aqui é o modo como eles estavam comendo a ceia. Ele diz assim, porque o que come e bebe indignamente, ou seja, o que come e bebe de modo errado, come e bebe para a sua própria condenação, porque você não entendeu os motivos pelos quais você está comendo. Indignamente, gente, não é indigno. Indigno é a classificação do sujeito. Indignamente é um advérbio de modo. Paulo critica o modo como eles estavam comendo a ceia. Se fosse assim, olha, se você comer sendo indigno, eu também não comeria, porque quem é digno? Somente Cristo é digno, né? Mas não é indigno, é indignamente. Os pastores não prestaram atenção que há uma diferença entre indignamente e indigno. Então, o modo como eles estavam fazendo que estava errado. E aí Paulo disse para eles, olha, examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Mas não é examinar para ver se tem ou não pecado. Examina para ver se você entendeu os motivos pelos quais Cristo morreu, se você entendeu o significado do corpo e do sangue do Senhor, assim você coma entendendo que o corpo, o cálice, o pão representa o corpo e o cálice representa o sangue de Jesus derramado por você na cruz do Calvário. O que mais? Porque o que come e bebe, sem entender, come e bebe para a sua própria condenação. Se não entendeu, qual o valor que tem? O sangue de Cristo só tem valor para quem entende e aceita. Se você não entende, comeu não entendendo, não tem valor nenhum. E aí vai dizer assim, porque se julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Não, peraí.
Não é isso que está dizendo. Está dizendo, se julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse versículo 31 é mal interpretado também. Na igreja que eu era, a igreja IGD, o missionário fala o seguinte, que se julgarmos a nós mesmos aqui na terra, no céu nós não vamos ser julgados. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Infelizmente não é. Ele fala assim que ele prega que se julgarmos a nós mesmos, nos céus não seremos julgados, passaremos direto para a eternidade sem passar pelo tribunal de Cristo. Olha, Paulo disse que todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Então todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, inclusive o Senhor vai passar pelo tribunal de Cristo. Então, o texto aqui, quando ele diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, ele está dizendo assim, se julgarmos a nós mesmos, não vamos encontrar falha em nós. Imagina você olhar para você e dizer, eu sou culpado. Você não vai achar culpa em você. Tá? É isso que ele quer dizer. Se julgarmos a nós mesmos, não vamos nos encontrar, não vamos nos sentir culpados se julgarmos a nós mesmos. Agora, quando somos julgados pelo Senhor, é o versículo 32, mas quando somos julgados, tem outra versão da Bíblia, a NTLH, ou a NTLH, ou a nova versão transformadora, ela vai explicar esse versículo 31 e 32, exatamente como eu estou falando. Quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos, para não sermos condenados com o mundo. Então, não é se julgarmos a nós mesmos para não ser julgado lá. Não, ele está dizendo, se julgarmos a nós mesmos, nós não vamos achar falha em nós. Agora, quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Tá? Interessante, né? E é importante buscar, olhar para dentro de você, olhar para o seu coração e dizer, Deus, meu Senhor, me ajuda, né? Sabe, você não pode comer do corpo e beber do sangue do Senhor sendo irreverente, caçoando, brincando, sabe, não respeitando. O momento da ceia é um momento muito sagrado, que você olha para Cristo e diz, Cristo, Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor deu a vida por mim. Eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu quero viver uma vida de santidade. Vamos orar? Pai, é isso que nós queremos. Queremos viver uma vida de santidade, uma vida que te louva, uma vida que te glorifica, uma vida que te exalta, uma vida que te bendiz, que glorifica, que heroifica o nome que é sobre todo nome, porque é o nome do Senhor, meu Pai. Aleluias! Deus, quanto tempo eu vivi achando que se eu julgasse a mim mesmo, eu não precisaria ser julgado lá nos céus. E quantos irmãos também têm esse pensamento, eu me julgo aqui na terra para não ser julgado lá. Não, meu filho, eu sei que não cuida do que você está fazendo. Que Deus te ajude a partir de agora a abrir os olhos. Para de ter essas maldades no coração, porque você vai passar pelo tribunal de Cristo. A Bíblia fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. O ímpio vai comparecer perante o juízo do grande trono branco. E nós, os cristãos que aceitamos a Jesus, vamos passar pelo tribunal de Cristo Jesus. Oh, meu Pai, para recebermos o galardão. Pai amado e querido, muito obrigado, porque só lendo a Bíblia que ela abre nossa cabeça, nosso entendimento. Eu agradeço por esse tempo, que o Senhor nos dê mais recursos para que nós possamos ampliar esse modo de estudar a Bíblia com os nossos irmãos, com os nossos amigos, tendo a palavra de Deus na nossa própria casa. Querido Pai Celestial, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, eu termino aqui dizendo a você muito obrigado pelo carinho da sua companhia e Jesus Cristo é o Senhor.
muito obrigado mesmo, de todo o coração. Vamos seguir juntos nessa mesma fé, amando a Cristo, servindo a Cristo e andando com Deus. Já vamos para o capítulo 13. Não, capítulo 12, né? Capítulo 12 vai falar sobre os dons espirituais. É muito interessante nós entendermos a função dos dons. Eu não posso fazer do dom o meu ministério, né? Eu tenho que ter o ministério e ser os dons para ser usado para a honra e glória de Deus. Nós vamos descobrir que muitas pessoas estão usando os dons como se os dons fossem o ministério dele, quando na verdade os dons é para uso, para proveito da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e até amanhã, no nome do Senhor Jesus. Forte abraço a todos e até lá.